A cada vez que abandonamos o nosso orgulho, damos um passo mais perto de nos tornarmos feras. A cada vez que matamos uma emoção, damos um passo mais longe de nos tornarmos feras. Salve, minha rapaziada, vocês estão bom? Hoje eu trarei à tona um personagem que eu tenho um carinho absurdo por ele. Ele é Zaraki Kenpachi, o maníaco sem nome, de Bleach, o meu anime favorito. É uma grande felicidade para mim trazer Bleach aqui no canal. E como eu costumo pensar, Bleach é um poema extenso disfarçado de um anime. E caso você ainda não saiba, Chichikubo, o criador de Bleach, amava poemas. Então, em cada volume do mangá, temos um poema dedicado ao personagem na capa do próprio volume. Em uma das caçadas de Unohana, a capitã da divisão 2 dos Shinigamis, procurando alguém que pudesse suprir seu desejo de batalhas, ela se depara com um garoto no topo de uma pilha de corpos. Um garoto com expressão bizarra. Sua espada era bem maior que ele, provavelmente roubada de outro Shinigami. Unohana é pega de surpresa e é marcada por uma ferida no meio de seu peito. Ambos se divertem bastante durante o combate, algo que já mostra o nível absurdo de força que esse garoto tinha a se igualar a uma capitã. Quando o Nohana começa a se cansar e sente que pode perder a luta, quando o garoto olha pra ela, ele percebe que se ele não se segurar nessa luta, ela vai acabar e ele nunca mais sentirá esse sentimento. Então o garoto se restringe para não perder a única que conseguiu te levar a esse nível de prazer em uma batalha, mesmo que isso custasse sua derrota ou até pior, sua própria vida. E Unohana o poupa, porque aquele garoto era o único em toda a Soul Society que poderia se tornar seu sucessor, o único capaz de herdar o título de Kenpachi. Um duelo que marcou ambos profundamente. Não se sabe nada ao certo do nascimento de Zaraki, nem de onde ele veio realmente. Apenas que ele viveu no Distrito 79, o mais violento de todos, e depois se mudou para o do 80. Ele nunca teve um nome de verdade, até o dia que encontra uma garotinha em meio ao massacre que ele mesmo fez. E ao perguntar de onde ela veio, a garota responde indiretamente tocando na espada ensanguentada dele, adotando a garota e a dando o nome de Iachiro, o nome da única pessoa que ele já admirou, assim se nomeando com um título que futuramente seria seu, junto ao nome do Distrito 80, Zaraki. Logo, seu nome é um título, o Kenpachi de Zaraki, o homem sem nome assim como sua espada. Após passar por muita coisa, Zaraki entendeu que o mundo é um lugar que vai te matar de qualquer forma, e a única forma de viver é lutar e ficar cada vez mais forte. Uma hora, Zaraki conhece duas pessoas, Ikako e Yumichika, onde Ikako o desafia para uma batalha, e obviamente perde. Após sua derrota, Ikako pede por sua morte, mas Zaraki recusa, afirmando para ele que o deixaria vivo, por dois motivos. O primeiro, porque ele era muito fraco e não tinha sentido matar alguém assim. E o segundo, porque vivo ele poderia se tornar mais forte e querer se vingar. Assim, possivelmente proporcionando um combate ainda mais interessante para ele. Isso já nos mostra que Zaraki não é o típico maníaco que sai matando gente por aí porque gosta. Não, ele despreza lutas vazias, sem riscos. E encerrar uma vida fraca seria matar algo que viria a se tornar interessante para ele no futuro. Porque Zaraki acredita no potencial que nasce no desejo de vingança, respeitando aqueles que lutam com tudo que tem, mesmo sabendo que vão perder. A coragem de alguém que continua avançando mesmo diante da morte, para ele, é o maior valor que o indivíduo pode oferecer. Zaraki ao longo da obra não segue ordens daqueles que não se provam fortes, para ter seu respeito. E a prova de respeito é ele próprio sentir na pele essa força. Por isso Zaraki só segue e escuta aqueles que ele considera dignos, de certa forma, como vemos em sua luta contra Ichigo. Mas Zaraki não é uma besta sem sentimentos. Ele sente sim excitação, alegria, tristeza, medo e decepção. Tudo isso intensamente como uma criança em desenvolvimento, ou um adolescente na puberdade, por exemplo. As batalhas são sua forma de se expressar, e ele é tão forte que tem que se castrar. Zaraki usa diversas coisas para se enfraquecer, um tapa-olho que limita sua visão e limita sua Reiatsu, sinos no cabelo para o oponente ouvir de onde ele ataca, deixa o inimigo atacar primeiro para ver o seu nível, usa sua espada com uma mão, e tudo isso sem contar que sua Zanpakuto, sua espada é totalmente desgastada e cega. Tudo isso são formas de sentir prazer, prazer nas lutas, porque é nelas que ele encontra um sentido para sua vida. Para Zaraki, o mundo é apenas um intervalo entre as batalhas.
Essa dependência por batalhas é o que o impede de criar relações normais com outras pessoas, shinigamis que os capitães menos gostam, mas isso faz com que o mesmo seja muito sincero consigo mesmo. Ele demonstra que quem ele é de verdade, nunca escondendo sua opinião e o que ele deseja. Porém, apenas alguém é diferente disso tudo para Zaraki. A Yatiro. Ela traz um contraste perfeito à personalidade dele. Mesmo não entendendo, ele aceita o afeto dela, mas de uma forma instintiva. E a Tiro não vira uma fraqueza para ele. Ela é a única presença que Zaraki aceita durante sua vida. Quando ele fica feliz, ela fica feliz. Quando ele se entedia, ela se entedia. É como se esses dois fizessem parte da mesma alma, se é que você me entende. Ela segue ele sem medo e julgamento, apenas quem Zaraki é de verdade. E é assim que Zaraki Kenpachi se torna um homem que caminha na beira entre a fera e o humano, assim como em seu primeiro poema. A cada vez que abandonamos o nosso orgulho, damos um passo mais perto de nos tornarmos feras. A cada vez que matamos uma emoção, damos um passo mais longe de nos tornarmos feras. Esse é o poema do volume 13 do mangá, cujo nome é Morto-Vivo, Undead. O poema expressa a visão de mundo do antagonista principal desse volume, o Zaraki. O primeiro verso mostra tudo sobre ele. Zaraki não tem honra em ser um Shinigami, não segue regras nem leis, jogou fora todas as camadas sociais que definem o Shinigami. Quanto menos honra, mais pura fica a luta, e quanto mais pura a luta, mais perto da besta ele caminha. Assim como White, ele segue na base do instinto. Essa é a sua diversão, sua vida. Agora no segundo verso, a coisa fica menos literal e mais profunda. O Zaraki se recusa a matar o próprio coração, as emoções. Ele sente tudo que qualquer outra pessoa sente. Então, para ele, quando se mata uma emoção, se luta como uma máquina. E Zaraki luta como um animal selvagem. Por isso, ele se afasta da besta quando o coração se vai. Porque uma fera precisa sentir. Apesar de lutar por prazer, quando a batalha se torna obrigatória, fica chato, sem propósito. Como dito antes, Zaraki é uma criança. Fazer coisas por obrigação é chato demais. Por isso ele aceita ser uma máquina demoníaca da Gotei 13. Porque assim ele vai chegar em seus anseios por batalha. Mas se recusa sempre quando o inimigo é fraco demais. Nesse primeiro poema já nos explica muito do que veremos nas lutas desse personagem. Se analisarmos Zaraki além do que vemos diretamente, como força bruta, sadismo, sede de batalha e brutalidade, ele não é só um Shinigami muito forte, mas simbolicamente uma criança. Mas não criança no quesito fraco e pequeno, mas sim algo bem mais antigo, como a criança primordial. No arquétipo da criança, proposto por Carl Jung, representa o potencial futuro, a inocência e a espontaneidade. Suas principais manifestações incluem a renovação da vida, a pureza de coração e o impulso para o crescimento. Também aborda a figura da criança divina como símbolo de energia em um estado bruto. Yang descreve a criança como potencial puro, energia vital ainda não concentrada ou não organizada, junto com a força instintiva. Isso descreve completamente o Zaraki. Ele nunca seguiu os passos de um Shinigami, aprender Kidos ou ouvir sua própria Zanpakuto. Isso deixa ele em um estado psicológico bem específico, onde ele vive sozinho no instinto. E por viver somente no instinto, Zaraki não ouve a própria alma. Em Bleach, o espírito das Zanpakutos, as espadas dos Shinigamis, são a materialização da alma do Shinigami. Ela é basicamente o interior mais profundo da alma do portador. Ao rejeitar ouvir a sua Zanpakuto, o Zaraki rejeita a própria alma, o seu próprio ser. Por isso, para tentar se comunicar com Zaraki, sua espada manda um fragmento dela, que é a Yatiro. Por isso é como se os dois fossem um só, porque eles fazem parte da mesma alma. O Zaraki é confrontado por sua própria essência, até que chegue o momento em que ele esteja pronto para ouvi-la. Quando o Yatiro toca na espada dele, quando eles se conhecem, ela responde Zaraki no sentido literal da coisa. Normalmente, em Bleach, os espíritos das Zanpakuto são representados com o mesmo gênero do que o portador, mas quando o portador tem um gênero diferente do espírito das Zanpakuto, se deve ao portador ter tido algum trauma ou evento muito importante relacionado a um ser do gênero oposto. Já no caso de Zaraki, é o Nohana. Mas eu vou citar um pouquinho dela mais pra frente no vídeo. Porém, como o próprio Kubo explicou, o espírito da Shikai é representado como um homem ou mulher adulto. Então, nesse caso, Yatiro é especificamente um fragmento da Bankai de Zaraki, não de sua Shikai.
O nome, no caso o epíteto Yachiru, que tem o significado de 1000 estilos, veio como homenagem direta ao Nohana. Mas e Kusajishi, o sobrenome de Yachiru? Os kanjis presentes em seu nome significam umas coisas bem interessantes de se ver. O Kusa significa pradaria ou relva, e Jishi sendo cervo. Isso são resquícios de onde eles se conheceram, onde ela era pequena, frágil e inocente, como um cervo vindo das florestas. Já o Jishi tem um significado muito interessante. Os cervos do Japão estão associados como mensageiros divinos, o que representa exatamente o papel de Yashiro, sendo uma espécie de mensageira da própria Zanpakuto de Zaraki. Agora o significado do nome Kenpachi de Zaraki, ou melhor, o título. Primeiramente começando por Kenpachi. É o nome criado por Nohana através de seu próprio epíteto Yachiru, apresentando o mesmo kanji Hachi em ambos. Porém, junto com o kanji Ken, a tradução literal é de espada 8. Mas isso não é só um nome, é um título. O Shinigami mais forte dessa society, que herdou o título após matar o Kenpachi anterior. Agora o Zaraki. Em seu nome, além da pronúncia soar um pouco áspera ou rude, assim como o distrito de mesmo nome, sendo o mais violento, o kanji Zara significa renovar ou mudar. Já o kanji Ki significa árvore ou madeira. Então, juntando esses dois daria algo como árvore renovada ou árvore que continua mudando. Algo muito interessante é que anteriormente, na Criança Primordial de Carl Jung, as manifestações da mesma incluem renovação da vida e a pureza de coração. E isso bate diretamente com o seu próprio nome, sendo Zara, renovar, como a renovação da vida, e Ki, a árvore, como a pureza de coração. A árvore vista como algo puro, sem mentiras e sem falsidade, assim como Zaraki é em relação aos seus objetivos e prazeres, nunca se escondendo, sempre sendo honesto consigo mesmo. Ao ser derrotado pelo Ichigo, Zaraki percebe que sempre lutou sozinho, diferente de Ichigo que venceu junto a Zangetsu. Zaraki sempre esteve sozinho, nunca ouvindo de fato a sua espada. E em sua derrota, ele tenta ouvir a voz da espada, porém não ouve nada. E Ichigo faz Zaraki começar a sair de suas correntes, realmente questionando se deve ou não ouvir seu interior, sua alma, no caso seu próprio ser, que é sua Zanpakuto. Nem a forma, nem a alma escaparão da minha lâmina. Nada, exceto você. Esse segundo poema é exclusivo do anime, vindo diretamente do episódio 8 da primeira temporada do Arco da Guerra de 1000 Anos. À primeira vista, esse poema parece uma mensagem de poder insano. O Zaraki é uma besta que corta tudo, mata, esmaga. Ninguém foge de seu corte, onde a sua própria linguagem se resume ao corte de sua lâmina e a capacidade de atravessar qualquer obstáculo. Em Bleach, o corte não é somente algo físico, mas também como purificar, moldar, superar, afirmar a própria existência sobre o outro. O corte é a expressão mais pura da alma de Zaraki, porém o Nohana é a exceção. Em sua infância, o Zaraki encontra nela algo que nunca sentiu antes, um oponente que pudesse lutar de igual para igual com ele. Nisso, nasce nele algo como admiração, obsessão, fascínio e o medo. Mas medo de que se lutasse com tudo, iria perder a única que o fez sentir algo novo, em meio ao desespero de nunca encontrar uma luta que o trouxesse prazer de verdade. E essa é a falha psicológica de Zaraki, onde mesmo inconscientemente, ele se limita, começa a lutar abaixo de sua força real, tudo para encontrar aquela sensação de novo. Ele nunca mais encontra alguém que desperta a mesma intensidade e prazer que a Nohana despertou. E o mesmo acontece com Nohana, ela é a única que pode matá-lo. A única que pode, por fim, libertá-lo. E o poema expressa algo bem mais profundo do que o literal. O Nohana representa algo que Zaraki não quer matar, porque ela é a origem de sua paixão pela luta, algo que valida sua existência. A memória do único dia em que ele se sentiu verdadeiramente vivo. Cortar o Nohana significaria romper sua própria origem, seu próprio ser, sua existência, sua natureza. Algo que Zaraki quer que nunca acabe. Por isso, quando Zaraki começa a luta, ele vem sem nenhum debuff, justamente para extrair o máximo do combate. Ele tá indo com tudo, mas mesmo assim, ele é incapaz. Pro Sereitei, era necessário que o Zaraki parasse de lutar por diversão e ouvisse sua espada para se tornar ainda mais forte. Mas para o Nohana, e essa luta, era para que ele a superasse e a poupasse da culpa de ter o limitado daquele jeito. A luta dos dois é para transformar o Zaraki de uma criança imatura para um adulto funcional. Na época da luta dos dois, quem ensinou que lutar é bom foi o Nohana. Essa luta conseguiu a satisfazer.
Achou alguém tão forte quanto ela, mas não conseguiu satisfazer o homem, no caso Zaraki. E quem decidiu deixar ser derrotado foi o Zaraki. E esse é o maior pecado de Nohana, a maior vergonha de sua vida. Ambos investem em suas paixões, um ato íntimo, que fala tanto de prazeres que logo relacionamos à relação sexual. Quando eu digo que essa luta tem um teor sexual muito forte, não digo só da erotização exatamente, mas sim o real significado de Eros. Na mitologia grega, Eros é o impulso da vida, o desejo de união, que é muito presente na luta dos dois. Durante essa batalha, a dinâmica entre eles é muito simbólica, romanticamente e sexualmente. Eles não lutam como inimigos, mas sim como dois seres que se reconhecem profundamente. Na luta tem sorrisos, existe prazer nas dores, eles se cortam, se perfuram, se regeneram, além do contato físico constante dos dois, sempre aproveitando ao máximo o momento e a presença um do outro. O Nohana mata e revive Zaraki diversas vezes nessa luta, para os dois extraírem o máximo possível de seus prazeres, até o momento em que Zaraki usa tudo que tem, e é nesse momento que o Nohana se redime de seu maior pecado, e morre diante dos braços de Zaraki. Zaraki atravessa ela com sua espada no mesmo lugar que já viu uma cicatriz. E esse final faz com que Zaraki se liberte das suas correntes de se sabotar. Ele aceita a própria força, mas isso só acontece porque o Nohana arquiteta o combate. Ela induz ele a quebrar seu bloqueio psicológico, que há muito tempo ela mesma tinha criado. O Nohana precisa morrer para que Zaraki possa renascer. E é isso que significa ser um Kenpachi. Matar o anterior para se intitular o mais forte. Porque só pode existir um Kenpachi por época. Tanto é que no final da luta Zaraki enfim ouve a voz de sua espada. Através da união de dois polos, um homem e uma mulher, se nasce uma nova vida. Com certeza, a luta mais simbólica do anime. Após enfim ouvir o nome de sua espada, entra Grammy, um Quincy, os dois mais fortes de suas respectivas afiliações. O poder de Grammy se materializa através da própria imaginação dele. O cara imagina e acontece, um poder bem quebrado. Um Quincy que imagina tudo contra um Shinigami que só é bom em uma coisa, que é cortar. Zaraki já mostra uma mudança em sua atitude. Quando ele chega na batalha, ele tá mais sério. E claro, pelo motivo de ter acabado de matar a sua origem. Porém, Zaraki se encontra com Yatiro, e a mesma já mostra uma reação bem diferente de antigamente, do que era o normal, sendo bem mais séria e observativa, porque agora ela percebe que o seu tempo como mensageira tá acabando. Ela observa Zaraki bem de perto, para ter certeza que ele iria ouvir, e não mais suprir sua natureza. Portanto, Zaraki continua o mesmo maníaco por lutas de sempre, e pelo que parece, talvez achou alguém que tem o mesmo sadismo que ele. Uma luta? Como foi que você se chamou? O Quincy mais forte? Se é isso mesmo, você não deveria ter que matar o Shinigami mais forte? Vamos começar! Ficar se distraindo com outra coisa não é o que eu chamo de luta! O que foi que ele disse? Você não deveria querer matar o Shinigami mais forte da Sereitei? Eu nunca pensei em algo tão fútil assim. Claro, ninguém nunca ousou me enfrentar. No fundo eles sabiam que era porque eu sou mais forte. Eu não precisei matar ninguém pra provar isso. Por isso, nunca pensei na ideia de ter que matar alguém. Mas... então, por quê? Eu quero tanto matar ele! Finalmente. Os nossos poderes, hein? Gostei desse seu rosto. Finalmente, você tá começando a se divertir também. Estou com um bom rosto. Eu não sei como está minha aparência agora. Eu nem sei se estou com uma boa expressão. Isso é estranho. Por que eu estou me sentindo tão bem agora? Por que você parou de reagir? Não vai me dizer que achou que ia perder? Entendi. É isso.
Eu quase fiz a morte virar realidade. Obrigado. Hã? Graças a você, agora não irei morrer. Nunca. Mas vou correr o risco de morrer. Você vai se arrepender! Eu nunca me arrependi! Como forma de agradecimento, vou te mostrar uma nova técnica. Um clone? Só um espião de merda usaria isso? Não é um clone. Eu sou meu outro eu. Eu posso criar uma vida utilizando da minha imaginação. Você não pode matar nenhum deles. Nenhum vai morrer. E o poder da imaginação foi duplicado. Ai, que merda! Isso vai dar trabalho. Você vai desaparecer junto com a Sereitei. Somente eu ficarei vivo entre escombros. Um meteoro? Eu nunca cortei isso antes. Isso é ótimo! Nuzarashi! Ele vai cair e matar todos. Só eu vou sobreviver. Você não pode fazer mais nada. Zaraki Kenpachi. Nada é? Beleza. É você que não pode fazer nada. Hã? Beba Nozarashi! O quê? O que tá acontecendo? Ele fez um meteorito em pedaços, só com um corte. Seu monstro! Cala essa boca. É bem simples. Não existe nada nesse mundo em que eu não possa cortar. A força de Zaraki vai além de tudo que Grammy consegue imaginar em relação à força. Não importa quantas coisas ele imagine, lava, armas, meteoros ou até o próprio espaço, Zaraki vai cortar, não interessa o que for. E Grammy sempre foi temido por seus semelhantes, por causa de seu poder assustador. E ele nunca precisou treinar, se esforçar, porque ele era um monstro completo, um gênio. Porque um simples pensamento, a luta já acabava. E por conta disso, Grammy não conseguia imaginar nada. Ele não tinha nenhuma informação na mente dele de algo mais forte que o Zaraki. E aquele que era intitulado de monstro por seus semelhantes é morto por alguém mais monstro que ele. A próxima luta de Zaraki acontece depois dele se recuperar com a luta do Grammy e invadir a luta de Toshiro e Byakuya para roubar o combate deles contra Gerard. O que diabos está acontecendo aqui? 2 capitães ficando de brincadeira? Tenham dó. Parece que a situação acaba de piorar. Meu braço direito! Ficou ainda mais forte! Será que tô vendo coisas? O que aconteceu? É a habilidade dele. Cada parte do corpo dele, quando é ferida ou cortada, se regenera e volta maior e mais forte. Entendi. Então imagino que ele era bem menor quando essa luta começou. O que foi? Se tiver alguma coisa pra falar, diga. Não é nada. Apenas o seu medo de altura. Gostei! Hã? Se é assim que a habilidade dele funciona, o que acontece quando eu fizer ele em pedacinhos? Esse idiota! Aí, é melhor você se explicar. Se eu não tivesse me segurado, tinha cortado essa cara feia em 2. Você entendeu mais rápido do que eu esperava. Então, que tal ouvir a explicação toda até o fim? Do que você tá reclamando? Se o deixar ainda maior do que já está agora, o que acha que vai acontecer se ele cair aqui? Sei lá. Acho que daria mais trabalho cortar ele enquanto tá caindo. Se alguém tão grande caísse daquela altura, teria mais do que o suficiente para destruir toda a Soul Society.
não vim aqui pra ficar levando sermão. A menos que esteja pronto pra arregaçar. É melhor voltar pra casa. Então, pra começar, vou ver o que tem dentro da cabeça dele. Zaraki! Alguém conseguiu me derrubar? Que força surreal você tem! Mas como você é do tipo que só sente prazer em atos sádicos de crueldade, pra uma encarnação da escuridão como a sua, acho que faz sentido usar mais do meu Hoffnung. Não acredito que não consegui cortá-lo. Um escudo forte para um corpo forte. Isso me dá ainda mais vontade de te cortar. Beba no Zarashi. O que é aquilo? A Shikai dele? Quando o diabo Zaraki aprendeu? Então, nossa suposição de que a katana dele estava liberada estava errada. Na verdade, significa que sua forma sempre liberada, como nós a chamávamos, na verdade, nunca existiu. Tolo idiota! Você tocou na lâmina do Hoffnung! Mas que diabos foi isso? O que tá acontecendo? Algum problema? Olha só, desviou? Você é muito mais rápido do que parece! E você? Eu planejava esmagá-lo de uma única vez. Mas é um diabinho escorregadio. Gonchou Tsurara! Que tédio! Você não é adversário para mim! Que porra é essa, Zaraki? Tirou as palavras da minha boca! Vaza daqui, seu moleque de merda! Não me importa o que vai fazer, só não me interfira de novo! Filho da mãe. Não adianta. Se formos falar sobre a razão não se aplicar, então Zaraki é um exemplo vivo. Eu sei, mas não posso simplesmente abandoná-lo aqui. Este não é um adversário que ele vai conseguir derrotar sozinho. Se ainda precisa de provas, apenas veja. Aquele maldito Zaraki já tirou o tapa-olho. O que foi? O poder da sua lâmina já está vacilando? Que tenacidade! Que espírito! Mas só vontade não vai diminuir a diferença de nossas forças! Vocês jamais conseguirão me vencer! O que você está fazendo? Ei! Kenny, o que você está fazendo? Yatiro. Vamos, não é hora de tirar um cochilo, ainda dá pra brincar muito. Você só tá começando. Yatiro, onde você tava esse tempo todo? Kenny, bobinho, se usá-la direito, não há ninguém que você não possa contar, Kenny. O quê? O que você fez? Esse poder? Viu? Você é bem descuidado às vezes, não é, Kenny? Esse poder é a Bankai. Que é isso? É o Zaraki? Hã? Na verdade, essa espada despedaçada mal pode ser chamada de Bankai. No fim, você não correspondeu às expectativas, Zaraki Kenpachi. Com essa espada patética destruída sua, seria um desperdício trazer a Hoffnung até você. Eu mesmo farei as honras de esmagá-la em pedaços.
Idiota! Preciso dizer de novo, arrancar meu braço não vai adiantar de nada! Isso é impossível! Meu escudo foi... Não! Não pode ser! Que poder é esse? Droga! Ele vai cair lá embaixo! Mas o quê? Ridículo! Impossível! Inconcebível! Inacreditável! Um mero Shinigami conseguir me pressionar tanto assim! Nem no meu pior pesadelo uma farsa tão absurda aconteceria! Não vai fugir, hein? Essa é a prova do quão idiota você é! Agora, transforme-se em cinzas e desapareça! Zara... Talvez... nós devêssemos ficar a uma distância segura dele. Só de olhar, dá pra notar que seu comportamento é completamente diferente de antes. Como se estivesse sem consciência. Mas o quê? O quê? Que diabos acabou de acontecer? Ah, droga! Eu, a autoridade divina de Deus, sou o mais nobre e puro entre os cavaleiros de Deus. Mesmo diante de minha mortalidade, eu ainda empunharei minha espada em nome de Deus! Aleluia, irmãos! Zaraki. Que? Não pode ser! Zaraki! O que você fez com o meu pé? Você não achou mesmo que poderia me tocar enquanto estou nessa forma, sem sofrer nenhuma consequência, é? Não me faça repetir! Eu não posso ser congelado por um mero Shinigami! Bankai. Senkei. Senbon Sakura. Kageyoshi. Ougi. Ika Senshinka. Quando Yatiro diz que está na hora, ela não tá entregando a Bankai como um presente pra ele. Ela tá empurrando o Zaraki, pra ele perceber que ela não é algo diferente dele, e sim uma parte própria dele. Por mais que a Bankai do Zaraki não tenha um nome, assim como o próprio portador tendo um nome emprestado, sua Shikai sim. Nozarashi é o seu nome. Na tradução dos kanjis, o no pode significar campo ou selvagem. Já Sarasu, expor ou deixar. Então, Nozarashi então representaria algo como deixado ao campo, ao relento. Poeticamente falando, isso pode significar alguém que foi abandonado ou algo parecido, refletindo exatamente como Zaraki foi abandonado no Distrito 80, o distrito mais brutal de todos. E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo muito divertido de se fazer, sinceramente. Por ser de um anime que eu gosto tanto assim, e me deixa muito feliz compartilhar essa obra-prima que é Bleach pra vocês. Mostrar o quão pensado aos personagens desse anime, a escrita, a arte, o desenvolvimento, cara, e as diversas coisas simbólicas que o Tite Kubo coloca nessa obra é simplesmente impecável. E mostrar isso pra vocês é realmente algo, nossa, incrível pra mim. Então, deem um like aí, se inscrevam no canal, que me ajuda demais, mano, vocês não têm ideia. E é nóis, falou!